Olá amigos do ED, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa de vídeo entrevistas que realizamos aqui nesse paraíso pousada Casa do IP Amarelo. E fica aqui a nossa dica para você que quer aproveitar ainda esse friozinho aqui no finalzinho do inverno, esse lugar maravilhoso que você pode ficar muito bem, muito feliz com a sua família, com o seu amor. Guarda essa dica. Bom, o entrevistado de hoje, ele foi presidente nacional da juventude do PDT, vereador do Rio de Janeiro, deputado federal, ministro do Trabalho, enfim, eu estou falando do Brizola Neto. Brizola Neto, prazer imenso recebê-lo aqui no nosso programa. Hoje é você em destaque. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Hélio. Para mim é uma alegria estar aqui, poder estar aqui dividindo um pouco das nossas ideias com vocês, compartilhando aqui com a população de Miguel Pereira e de toda a região. Nesse momento difícil, né, que a gente está passando da política brasileira, especialmente no Rio de Janeiro, a gente está podendo ter um espaço como esse, um espaço democrático, um espaço que é aberto a todos, onde a gente pode manifestar aqui as nossas opiniões. Ah, que coisa boa. Bom, agora mesmo na abertura, eu falei da sua caminhada na vida pública, e eu gostaria de começar perguntando o seguinte: qual é a receita, se é que tem, para se ter uma bagagem tão extensa e uma vida pública tão consistente com tão pouca idade? Olha, as coisas realmente começaram muito cedo na minha vida. E eu tive assim uma grande oportunidade, que hoje eu considero que foi até um privilégio, né, de ter nascido neto de Leonel Brizola e aos 16 anos ter tido a grande oportunidade da minha vida de ter ido trabalhar com ele. Te confesso que quando eu fui trabalhar com ele, né, eu jovem com 16 anos, ele já, o Brizola, que já tinha sido governador, né, tinha sido tudo que ele foi na vida dele, eu não tinha dimensão de tudo aquilo que eu estava tendo a oportunidade de ter na minha vida, né? O que se apresentava, com o mundo que se abria na oportunidade de trabalhar ao lado do Brizola. E se eu pudesse, claro, tiveram outros fatores que me ajudaram, assim, mas se eu pudesse dizer que se teve um fator determinante para me ajudar nessa trajetória, foi ter tido a oportunidade de beber naquela fonte, sabe? De ter escola, hein? Ter tido aquela escola e, assim, ter tido o privilégio de ter sido seu secretário particular. Dos 16 aos 26 anos, eu convivi diariamente com meu avô, né? Meu avô, ele é o Brizola. Só para você ter uma ideia, eu só fui ter uma convivência diária mesmo com meu avô quando eu fui trabalhar com ele, né? O Brizola não era aquele avô que pegava os netinhos para ir passear e levar no final de semana para o parque. O Brizola era aquele homem que tinha escolhido cuidar dos filhos do povo, dos filhos da nação. Então, quando eu tive essa oportunidade aos 16 anos, ali eu agarrei aquilo, sabe? Comecei a tomar conhecimento da dimensão da oportunidade que eu estava tendo e comecei a ter a oportunidade de me relacionar com muitas pessoas que o acompanhavam. Gente como o professor Darcy Ribeiro, gente como o professor Bautista Vidal, gente como meu querido tio Joedes, que eu tive a oportunidade depois de estar com meu avô de me aproximar mais e que, sem dúvida nenhuma, assim, contribuíram para a minha formação e para a gente conseguir, né, ao longo das eleições e conquistando a confiança do eleitor, conquistando principalmente a confiança daquele eleitor brizolista, né, que queria ver um caminho de continuidade dos ideais, do pensamento do Brizola, e que a gente busca sem a mesma trajetória, sem o mesmo tamanho, mas busca ser coerente e fiel ao que a gente aprendeu com ele. Então, bem, claro que o Brizola dispensa apresentações, né? Mas agora vamos fazer o seguinte: fale um pouco do Brizola Neto pra gente. Olha, o Brizola Neto não tem como fugir disso. Ele começa que ele é o neto do Brizola. Isso é uma coisa determinante na minha formação, entendeu? Não dá pra desvincular de não tem jeito, porque eu aprendi a história do Brasil por uma outra visão, entendeu? Enquanto eu tive problema dentro da minha escola, tive problema dentro da minha universidade contestando visão, tá? Que era colocado os conteúdos escolares e colocando a nossa visão da história, que a gente tem que compreender que a história que nos é contada é a história daqueles que derrotaram o Brasil e o povo brasileiro. A história que é contada nos livros de história, nos livros universitários, não é a verdadeira história do povo brasileiro. Só um exemplo para a gente ter um exemplo, como é gritante. Por exemplo, a libertação dos escravos no Brasil é contada como uma concessão dos portugueses aos negros, quando na verdade a gente sabe que foram milhares de negros que lutaram, se insurgiram contra aquele sistema de opressão, formaram quilombos e conquistaram a sua liberdade. Foi um trabalho de luta, né?
eu aprendi dos livros de história que o golpe militar, que acabou com o direito do brasileiro ter direito de votar, escolher seu presidente, escolher seus governantes, era uma revolução. Estavam lá nos livros de história. Por favor. É como elas eram ensinadas. Então, o fato de ser neto do Brizola, ele foi determinante nessa minha formação. E o que eu busquei? Eu busquei, ao longo desse período que eu tive a chance de trabalhar com ele, de conviver com essas pessoas, absorver esse conteúdo. E hoje eu tenho convicção de que isso me deu algo que dentro da política, essa política tão desgastada, essa política tão suja que a gente tem hoje no Brasil, algo que de alguma maneira me diferencia. Eu consegui ter uma causa. Eu estou na vida pública, eu tenho uma razão para estar na vida pública. Eu quero dar continuidade aos ideais do meu avô Leonel Brizola. Eu não estou na vida pública em causa própria. Eu não estou na vida pública para defender os meus próprios interesses, sou da minha família, que nem esses políticos que a gente está vendo aí todos os dias nos escândalos da televisão. Eu estou na política para defender um conjunto de ideais que eu aprendi com meu avô, que são ideais fundamentais para a gente dar um destino para esse país. Sabe? A questão da gente garantir educação pública de qualidade em tempo integral, como eram os CIEPs que ele fez. Projeto maravilhoso. Defender o direito e a garantia dos trabalhadores. Defender que esse país ele tenha uma ação soberana no mundo, seja capaz de desenvolver suas forças produtivas e não mais reproduzir um modelo que existe dentro desse Brasil, que a gente reproduz um modelo de ser colônia dos países desenvolvidos. Insiste ainda com isso. Né? Um país se contentar, um país com as potencialidades do Brasil, com a riqueza natural que a gente tem, com esse povo maravilhoso, trabalhador, se contentar de ser um país exportador de matéria-prima e não ter mais indústria. Entendeu? Então, essas coisas que eu aprendi com meu avô é que eu carrego para a política e é em nome disso que eu me mexo. E é por isso que talvez algumas coisas me diferenciem, assim, sabe? Eu tenho essa trajetória, assim, e eu tenho orgulho de ter tido, embora as pessoas tenham vergonha de ter sido vereador, deputado, porque elas não têm o que mostrar, pelo contrário, elas têm o que esconder, porque elas estão cheias de processos, elas têm muitas acusações de improbidade, de corrupção. Por ter essa postura, sabe? Eu fui vereador, fui deputado federal 2 vezes, fui ministro do Trabalho, geri os 2 maiores fundos desse país, que é o FGTS e o Fundo de Amparo do Trabalhador, e não tem um único processo, que é administrativo. Isso é mérito? Não, isso é obrigação. Agora só faz isso quem tem causa na vida pública. Senão não tem jeito, senão a gente se move para defender os seus interesses. Hoje... Ele está na política para comprar fazenda, está na política para comprar casa em Mangaratiba, ou então para dar anel milionário de brilhante para a esposa, que nem a gente viu nos escândalos da televisão. Sem dúvida nenhuma. Hoje eles usam mais o tempo deles para se defender da justiça do que realmente pensar e cuidar da causa do nosso povo. Eu queria também falar a respeito. Miguel Pereira é um lugar frequente para você. Muito, muito. Primeiro assim, eu tenho assim, a minha família aqui, o Joedson, a Vânia, eles moram aqui há muitos anos, né? Então, há muitos anos eu frequento aqui a casa do Joedson, a casa da Vânia. A Vânia foi vereadora aqui de Miguel Pereira, tem uma história junto com o município. E fora que isso aqui é um dos lugares mais maravilhosos que tem em todo o estado do Rio de Janeiro, provavelmente do Brasil também. Um dos climas mais maravilhosos do país, entendeu? A gente até nesse momento aqui de trabalho intenso de campanha eleitoral, a gente está dando um respiro de poder subir a serra aqui, ficar nesse ambiente aprazível aqui, no meio dos amigos, entendeu? Dar uma respirada daquela confusão que é a campanha. E fora isso, Miguel Pereira, sabe, eu converso muito com o Joedson, já conversei muito com alguns prefeitos que passaram por aqui, né? E ela tem grandes vocações, grandes potencialidades, principalmente na área turística, né? Principalmente na área turística, nós temos um dos melhores climas, uma região serrana das mais aprazíveis, assim, que sem dúvida já foi um dos maiores polos turísticos do estado do Rio de Janeiro, e tem tudo para recuperar esse protagonismo e essa vocação, sabe? Então eu acho que na verdade a gente precisa retomar um caminho de desenvolvimento para todo o nosso estado. Porque no momento que a crise ela afeta o estado da maneira que ela está afetando,
todos os setores sofrem as consequências. Rio de Janeiro é o maior índice de desemprego de todo o país. Então é óbvio que a frequência das pousadas diminui, sim, afeta os restaurantes, afeta a economia de uma maneira geral. Em vez de a gente ter um ciclo virtuoso, a gente tem um ciclo vicioso. Sem dúvida, sem dúvida. E me diz uma coisa, o que você gosta, vamos aproveitar esse nosso momento e vamos muito diretamente, o que você gostaria de falar para o nosso público que está nos acompanhando até agora nessa entrevista? Olha, a gente tem caminhado há muitos anos aí, apesar de estar só com 39 anos, eu estou nessa batalha aí desde os 16 anos. Né? E tem uma coisa assim que eu tenho enxergado assim, que foi a principal bandeira, e foi a principal característica do meu avô Leonel Brizola, e que eu aprofundei, busquei estudar a fundo, que é a questão da educação no Brasil. A gente precisa mudar a educação no Brasil, porque a maneira com que se oferece educação no Brasil é a grande raiz da desigualdade que nós esse temos. Esse formato é que não está atrativo, não está produzindo. Não é isso não. Você tem aqui uma perversidade. Tá? Qual é a perversidade que você tem aqui? Você tem os filhos da elite estudando em escolas particulares caríssimas. Agora mesmo, um grande empresário, que eu não vou citar o nome, tá? Ele montou uma escola lá na capital, no Rio de Janeiro, tá? Reuniu os melhores professores de todas as outras escolas particulares. Uma mensalidade lá custa R$5.000. De ensino médio? Ensino médio. Ensino fundamental e médio. E médio. Tá? R$5.000 de mensalidade. Para garantir o futuro. Porque aqueles meninos vão ter os melhores professores, vão estudar num espaço adequado, não vou nem dizer suntuoso, porque as crianças merecem ter o que há de melhor. Criança tem que ter quadra de esporte, criança tem que ter piscina, criança tem que ter uma área de lazer adequada. Mas a grande perversidade é essa, porque os filhos da elite têm essa escola. Agora, os filhos da classe trabalhadora são obrigados a ir para uma escola precária, tá? Que não ensina direito, que forma analfabetos funcionais, que não tem um espaço adequado para a criança ter vontade de ir para a escola. A criança tem que ter uma área de lazer, a criança tem que ter uma quadra de esporte, a criança tem que ter acesso à cultura. Criança é uma vida de estímulo, né? E aí por isso que eu não tenho como não lembrar do que foi o programa do CIEPS. O que era o CIEPS? O CIEPS era oferecer para a classe, para o filho dos trabalhadores, ou melhor, para todos. Para todos, né? Para os filhos dos trabalhadores e para os filhos dos ricos e da elite, como é em todo país desenvolvido. Não estou falando de exemplo de país socialista, Cuba, China, estou falando dos Estados Unidos, falando da França, estou falando da Noruega. Vão todos para a mesma escola, sem distinção. A escola é pública e em turno integral. Sim. Assim que funciona a escola. Aí que a gente vai ver quem é que tem mérito de verdade. Hoje o que acontece no Brasil é que é uma reserva de vagas para os filhos da elite que têm a melhor educação, o melhor preparo e vão virar os médicos, os engenheiros, vão ocupar os melhores cargos no mercado de trabalho, e aos filhos da classe trabalhadora é uma escola que não prepara, que no máximo vai dar condição para ele fazer um curso técnico, que são importantes, são fundamentais, mas não pode ser o único destino dos filhos da classe trabalhadora. Eles também têm que ter oportunidade, se eles tiverem talento e qualificação para isso, de acessarem uma universidade, de sentarem nos bancos dos melhores cursos das universidades. E isso só a escola pública, de qualidade democrática, para todos é que pode oferecer. Esse é o modelo que fez o Japão se tornar a ponta do desenvolvimento tecnológico. Esse foi o modelo que uniu a França, que tinha saído completamente esfacelada da Revolução Burguesa. Esse é o modelo que fez dos Estados Unidos o país mais desenvolvido do mundo. Entendeu? Então vamos copiar as coisas boas. Esses países, tanto, né? A gente só copia as coisas ruins. A gente tem que copiar as coisas boas que esses povos têm a nos ensinar. E o CIEP era isso. O CIEP nada mais era do que trazer para o Brasil a escola que tem nos Estados Unidos, a escola que tem na França, a escola que tem na Noruega, e que fez desses países a ponta do desenvolvimento tecnológico e dessas populações, as populações que têm a melhor qualidade de vida de todo o planeta. E é possível, né? Claro que é possível. Já foi provado e pode ser... Claro que é possível. O caminho, tá, é fazer o que esses povos fizeram. Porque a educação, ela é um caminho que liberta as pessoas, né? Liberta das trevas da ignorância, mas também liberta um país. Esse é o caminho, investindo na educação, que a gente vai conseguir tomar conta dessa riqueza natural que hoje a gente exporta sob forma de matéria-prima.
Como é que a gente vai fazer para desenvolver uma indústria siderúrgica? Como é que a gente vai fazer para desenvolver uma indústria de petróleo e gás? Uma indústria do complexo da saúde, que são as potencialidades brasileiras. Uma própria indústria do agronegócio, em vez de simplesmente pegar e vender soja, grão de soja, a gente montar uma indústria de agronegócio que produz insumos agrícolas, defensivos agrícolas, que transforme a soja em ração para o gado brasileiro, sabe? Agregar valor, em vez da gente ser um mero exportador da riqueza que Deus abençoou o Brasil com tanta generosidade, que tem 500 anos roubando essa riqueza aqui e a gente continua a ter riqueza para dar, mas não para o brasileiro, para melhorar a qualidade de vida, para melhorar o desenvolvimento dos povos estrangeiros. É isso que precisa ser mudado. Tem uma coisa muito particular que eu gostaria de perguntar, e é claro, esse aqui não é um programa das verdades absolutas, até porque não acreditamos nela, é um programa de opinião. Claro. Você está dando a sua. A gente disputa opinião. Exatamente, a gente disputa de opinião. E então eu pergunto, como é que o senhor está enxergando essa sua caminhada e na sua história longa dentro da vida pública, como é que você está enxergando o perfil do eleitor nessas eleições gerais? Esse é um grande desafio, né? A gente conseguir se colocar na cabeça do eleitor, tá? Mas eu estou enxergando uma coisa que tem sido muito interessante. A gente está vendo um dos piores momentos da história do nosso país. Econômico, social, moral, mas político nunca houve nada parecido. É a completa desmoralização da classe política. Tá? Agora isso está tendo um efeito positivo. Eu faço política desde os 16 anos. E sempre tentando mobilizar, tentando organizar, tentei organizar a juventude do partido do meu avô, tentando fazer organização dentro da escola, depois dentro da universidade, e era muito difícil. As pessoas não queriam se reunir para conversar sobre política. Falavam, ih, lá vem aquele moleque chato falar sobre política, ih, lá vem o Neto Brizola encher o nosso ouvido com política. Chata. E agora o que está acontecendo? As pessoas estão se interessando pela política. As pessoas viram que a política é determinante na sua vida. Se a gente faz uma boa escolha, aliás, isso é até bíblico, né? Quando o justo governa, o povo se alegra, né? Então, e as pessoas estão percebendo isso. E a política virou assunto de casa. Virou assunto do encontro da esquina, do clube. Virou o assunto frequente, como é o futebol, como é a novela. Ela virou um assunto. E isso está ajudando a gente, inclusive, a poder falar, a poder reunir. Antes, se eu tinha dificuldade para conseguir fazer uma reunião com 5, 10 pessoas, hoje essa mesma pessoa que tinha muita dificuldade de reunir 5, 10 pessoas, hoje ela reúne 50, Caramba. 80 pessoas. Por quê? Isso mostra Porque as pessoas estão ávidas por ouvir. E ninguém aguenta mais esses políticos que só estão na vida pública para enriquecer. As pessoas querem ouvir alguma coisa. As pessoas querem saber por que você está se aventurando. Isso é um bom sinal. A ser candidato. É claro que é. Eu tenho muita esperança que, né, a partir dessa crise profunda que a gente está vivendo, a gente consiga realmente fazer um despertar de consciência na nossa população e gradativamente, claro que não vai ser do dia para a noite, né, vai mudar completamente de uma legislatura para outra toda a representação, mas gradativamente a gente ir melhorando e qualificando e aumentando o número de representantes que tem causa em vez desses políticos nojentos aí que só trabalham em causa própria. Ainda dentro dessa questão, a gente observa, por exemplo, nos majoritários, quando falam a governo, a presidência da República, muitos dos projetos que eles apresentam ali nesses debates que a gente pode assistir, talvez o eleitor simples, ele até acredite que ele vai fazer aquilo sozinho. E eu penso que isso pode ser complicado para nós eleitores, porque a gente precisa, como eleitor, entender que não é só ter um capricho na hora de votar para o candidato ao governo e ao presidente da República. O que se faz um presidente da República sem um Congresso? O que faz o governador sem a Assembleia Legislativa? Vira refém. Então a questão é essa. E o pior refém, o refém da chantagem, entendeu? Do toma lá da cá, que é o que a gente está vendo aí, que é a raiz também desses escândalos que a gente Então você concorda que o eleitor também tem que ter esse cuidado na hora de escolher o seu representante legislativo, da Câmara? A gente percebe o seguinte, o eleitor, ele se mobiliza para escolher o seu presidente. Sim, ele fala, não, vou escolher meu presidente. Ele se mobiliza para escolher o governador.
Até o senador, às vezes, ele dá uma olhadinha. Mas quando chega para deputado, vereador... Dá uma relaxada. Às vezes ele cata um papel no chão no dia da eleição e vai lá e vota. Como se fosse menos importante. Como se fosse menos importante. E aí o resultado disso é que a gente vive num sistema democrático. Né? E o conjunto dos deputados, por exemplo, o conjunto de todos os deputados estaduais tem o mesmo poder do governador. Sim. O conjunto de todos os deputados federais tem o mesmo poder do presidente e do Supremo Tribunal Federal. Bom, o nosso programa ele é muito compacto, mas a nossa conversa foi muito boa. Poxa, muito bacana. Acho que a gente pode tratar de muitos temas relevantes aí que vão despertar o interesse de quem está nos assistindo. Sem dúvida, mas enfim, infelizmente nós chegamos já no finalzinho e eu gostaria então de te dar a oportunidade de fazer suas considerações finais. Por favor, fique à vontade. Olha, primeiro agradecer, né? Agradecer a você, Hélio, a toda a produção do programa, agradecer ao meu tio Joedson aqui que abriu esse espaço para a gente estar junto aqui. Sabe? E dizer assim que nesse momento difícil, de profunda crise, né, a gente está vendo o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Os principais responsáveis por essa crise que está acontecendo, eles já estão acertando suas contas com a justiça. Já tem gente presa, tem outros muitos que estão por... Tem mais um lote aí para mais um lote para ir acompanhar eles lá na cadeia. Agora, o que eu quero falar para vocês aqui que estão nos assistindo? A verdadeira acerto de contas... Quem vai fazer é você aí, eleitor, agora, na eleição. Porque se esses caras chegaram lá, a gente não pode esquecer que pode até não ser do nosso, mas alguém deu o voto para eles chegarem. E não foram poucos. Entendeu? Então a gente tem responsabilidade nisso. E a hora que a gente pode exercer a nossa responsabilidade é só uma. É só no dia da eleição. É o único dia que o poder está na nossa mão. Todos os outros dias a gente transfere o nosso poder para quem a gente escolhe. Então, vamos ficar atento para essa escolha, vamos procurar saber quem é, vamos procurar saber como é que é a trajetória, vamos procurar saber quais são as causas que essa pessoa... Às vezes você não se identifica com as ideias daquele candidato, tá? Mas procura saber como é que é a trajetória dele, procura saber se ele é coerente, né? Se a prática política dele tem coerência com o discurso que ele prega. Eu falo isso porque ao longo da minha trajetória eu tenho me esforçado muito para isso. Assim. É muito difícil tentar dar continuidade a um legado do tamanho do legado do Brizola. Mas tem algumas ações que você consegue fazer que elas realmente geram efeitos. Eu vou te falar só uma, por exemplo, e vou encerrar dando aqui assim, o meu agradecimento a todos aqui por ter aberto esse espaço para a gente. Eu fiz uma lei lá no Congresso Nacional que carimbou os royalties do petróleo, obrigando que todo o royalties do petróleo seja destinado 75% para educação e 25% para a saúde. Sabe por quê? Porque eu assisti a farra que existia nos municípios do Norte Fluminense, que foram os primeiros a começar a receber royalties, que o sistema de saúde acabado, o sistema de educação acabado, ele pegava o dinheiro do royalties e fazia uma calçada de porcelanato na hora. Pegava o dinheiro do royalties, contratava o Roberto Carlos a 20 milhões num show do final do ano, entendeu? E não botava o dinheiro nas questões fundamentais. Tá? Isso a gente fez por quê? Porque a gente acredita realmente que tem que se buscar um caminho pela educação, que o caminho é o CIEP. Agora, para botar o CIEP funcionando de novo, a gente sabe que tem que ter dinheiro. O Brizola só fez o CIEP porque ele teve coragem de botar 48% do orçamento do Estado na educação. Hoje esse governador que está aí não aplica nem 25% que é obrigatório por lei. Nem o que é obrigatório por lei ele aplica. Né? E a gente, com essa lei, a gente buscou justamente garantir aos municípios e ao Estado do Rio de Janeiro os recursos necessários para poder promover educação de qualidade. Obrigado, Hélio. Obrigado por nos oferecer esse espaço. Obrigado a quem está nos assistindo. Eu tenho certeza que esse aqui é um espaço, uma grande oportunidade para a gente estar discutindo ideias, nos apresentando e dando a você a chance de buscar um caminho, uma escolha aí para a gente melhorar a representação do nosso Estado. Bom, conversamos aqui com Brizola Neto no Você em Destaque. Muito obrigado. Obrigado, Hélio.